Boa noite, pessoal. A gente vai estar explicando agora o nosso desafio de colisões de horário. Eu sou o Paulo, tenho o Bruno e a Jaqueline, e o Bruno vai começar iniciando aqui explicando qual é a lógica por trás do nosso código. Boa noite, meu nome é Bruno. Eu vou estar explicando aqui para vocês a lógica do nosso código. A gente escolheu primeiro entre as várias opções que existia de trabalhar com uma árvore binária. Essa árvore nossa, ela já faz a comparação quando o nó está sendo adicionado dentro dela. Funciona da seguinte forma: esse nó aqui, que é o nó raiz, vamos supor que ele já existe dentro da árvore. Se ele não existe, quando a árvore é criada, essa raiz ela é nula. E quando o primeiro nó entra, ele vai ser declarado como a raiz da árvore. O que acontece agora? Quando outro nó entra na árvore, acontece já uma comparação antes dele ser adicionado. Se ele for uma colisão, ele vai ser adicionado como um filho à esquerda. Se ele não for uma colisão, ele é um filho à direita na árvore. Funciona dessa forma. E isso para todos os nós. Ou seja, quando o outro nó entrar, ele vai verificar que, eu sou uma colisão? Não sou. Ele vai olhar para o próximo nó à direita e vai verificar. Eu sou uma colisão? Se for, ele vai ser um filho à esquerda. Certinho? E, novamente, para o restante da árvore. Ele vai entrar aqui e vai falar assim: eu sou uma colisão? Se ele não for, à direita. Eu sou uma colisão? Não é? Próximo. Não sou uma colisão? Não. Próximo. Não sou uma colisão? Não. Próximo. Eu sou uma colisão? Se é uma colisão, filho à esquerda. Ela funciona dessa forma, tá? Essa árvore aqui, que a gente exemplificou assim, ela atende o problema do exercício, certinho? Agora eu vou passar para o Paulo para a gente poder estar explicando o código. Tá ok, Bruno, obrigado. A gente vai estar apresentando o nosso código guiado sempre pela classe main, que é a classe principal e que vai estar chamando o nosso construtor nó e a nossa classe ali de árvore, desculpa. Bom, conforme o exercício precisa, a gente não fez importação de nenhuma função de Java que trate árvore, a gente só tem aqui funções importações para tratar aqui a leitura do arquivo, para tratar a exceção e trabalhar com array de lista aqui, com vetor de lista e com lista. Na classe main, que é a classe principal do programa, logo que no início a gente cria uma lista de árvore que se chama árvores e recebe o vetor de listas. E o que é esse vetor de listas? São as árvores. A árvore de segunda, a árvore de terça, até a árvore de sábado. Todas elas fazem parte dessa lista de árvore. Logo abaixo, a gente tem uma string chamada arquivo CSV, que recebe o caminho referente à planilha que se encontra os dados que a gente vai estar tratando para descobrir as colisões. Aqui embaixo a gente cria uma outra string chamada linha, que é exatamente para identificar cada linha da planilha CSV. Aqui a gente já está iniciando a leitura do arquivo por meio das funções de buffer reader e file reader, que são funções nativas aí do Java. E aqui, enquanto a linha for igual ao buffer, ele lê a linha e ela sendo diferente de null, que é vazio, ela começa a jogar esses dados aqui na nossa árvore. E o identificador de separação das informações é pela vírgula aqui. Aqui a gente tem somente inteiros e string. Como ele lê tudo como string, a gente teve que utilizar aqui as funções de conversão para inteiro, e as strings elas são passadas direto. Chegando aqui na parte da criação do nó,
vou passar a palavra para a Jaqueline e ela vai estar mostrando o nosso construtor do nó. Bem, eu vou explicar aqui sobre a classe nó. A classe nó, ela tem vários atributos como dados. Os dados são classificados como private, que seria um encapsulamento de dados, né? Aqui mais embaixo, a gente tem um dado também classificado como nó, que seria o left to right, seria a esquerda, e a direita do nó. Temos o construtor nó, que ele recebe os dados do nó, que seria os dados que serão passados para a planilha. Nesse construtor, ele informa que toda vez que um nó é criado, será criado também um nó à esquerda e à sua direita, que seriam inicialmente recebendo valores como null. Mais embaixo, a gente tem os gets e os setters, que servem para leitura e também para alteração dos dados. E aqui no final só reforçando que os únicos que a gente vai estar atualizando aqui de fato os valores, que são as funções de set aqui, os métodos setters, são as colisões que são atualizadas lá. O restante a gente só precisa buscar essas informações. Voltando para o main, agora, esse novo nó, utilizando o construtor, ele é uma função aqui chamada na árvore, que o Bruno vai estar explicando como é que é feita essa adição, complementando lá no início a lógica por trás do nosso programa. A nossa classe árvore, lá em cima dela a gente pode ver as importações que ela tem. Ela só tem somente importações para a escrita do arquivo, porque a função de escrita está dentro da classe também. A classe árvore, quando ela é inicializada pelo construtor árvore, que começa com uma raiz nula. Aí, quando a gente vai adicionar um nó na árvore, ele faz a seguinte verificação. Ele recebe um nó como parâmetro e verifica nessa árvore se a raiz é nula. Se a raiz for nula, esse primeiro nó que entrou, ele vai ser a raiz. Caso contrário, já existe um nó que é a raiz ali dentro, vai ser chamada a função adicionar nó recursivo. Essa função adicionar nó recursivo, na chamada dela, ela recebe um nó atual e um novo nó que vai ser comparado a esse nó atual. Nesse primeiro if, nesse comando de decisão que existe ali, a gente faz nessas duas primeiras linhas a comparação, que é de horário. Verifica se o horário das duas árvores está colidindo. O que acontece agora na terceira linha? Na terceira linha desse if, ele verifica se a sala ou o professor são iguais. Caso essa condição ela é verdadeira, ele vai atualizar o valor dos collision, que são aqueles 3 atributos finais. No primeiro, ele vai verificar se o professor é igual, se for igual, vai alterar o valor do collision para 1, que é de professor. No segundo, ele verifica o de sala, que se for igual, vai alterar para 2. No terceiro, ele verifica se é de professor e de sala. Se for, ele altera para o valor 3. No quinto if ali, ele está verificando já em relação ao tamanho dessa colisão. Se é uma colisão do tipo parcial ou total. Ele faz essa verificação. Se for do tipo total, ele já faz a mudança para o valor 2, ele também já faz a verificação do horário para saber qual é o tamanho dessa colisão em minutos. Caso contrário, ele verifica a colisão parcial e também já faz essa mudança para saber também o tamanho da colisão em minutos. Agora, em relação ao nó, como ele é adicionado na árvore. Se o nó, se ele for uma colisão, ele é adicionado como um filho à esquerda, certinho? Se ele não for uma colisão, ele é adicionado como filho à direita. E ali a gente tem as nossas chamadas recursivas para poder chamar essa função novamente para comparar todos os nós da árvore. Ou seja, ele verifica essa mesma condição para todos os nós. Ou seja, ele vai comparar todos os nós que existem ali na nossa árvore. Eu passo de volta para o Paulo para poder explicar a nossa main após o nó ser adicionado. Tá ok. Dando sequência aqui,
Só enfatizando novamente que esse novo nó ele é inserido na árvore do dia correspondente. Igual eu expliquei ali anteriormente, se for um do dia 2, que é a segunda, ele entra nessa árvore da segunda e assim sucessivamente até a árvore de sábado. Aqui é só para tratar exceções que é necessário. E depois disso, a gente tem a adição de cada árvore naquele array list ali, no vetor de listas ali de árvores. Ele adiciona todos a essa lista. E depois aqui na main a gente já tem a apresentação, o início aqui da impressão das colisões no sistema, no programa. Ele faz um print para cada dia, separando, e cada dia ele chama aqui a árvore do seu dia e a função imprimir console, que é localizada novamente aqui na nossa classe árvore, que ela está aqui para baixo, começa aqui. O imprimir console, como ele funciona? Como essa impressão ela é recursiva, é necessário ter um final para ela, senão ela ficaria rodando até dar erro. E aí a gente faz isso por meio desse if aqui, de quando o nó chegar a ser igual a null, que é vazio, ele finaliza. Se não for, ele vai vir aqui para esse if. Se o nó à esquerda for diferente de vazio, aí ele já vai entender que aqui foi uma colisão, vai imprimir ele e o que é colisão dele. São essas duas impressões aqui, nada mais do que os métodos get para apresentar as informações de cada um e ressaltando aqui em relação ao verifica T e verifica tipo. O que são essas duas funções? São funções que estão aqui para baixo, que é só para a gente estar imprimindo qual foi o tipo da colisão, se foi professor, quando tem lá naquele collision type 1, ele foi de professor. Se foi no 2, é de sala. Se for 3, é aquela colisão de professor e sala. E para o switch case, sempre é necessário ter o default, que é o retorna tipo inválido. Para o verifica T, ele recebe o tamanho da colisão, por tempo. O parcial significa que foi por 30 minutos de aula, o total quer dizer que foi por 60 minutos de aula. E novamente aqui para finalizar o default do switch case. Essa é a nossa impressão. Vou passar agora a palavra aqui para a Jaqueline, porque a gente tem aqui no final da nossa main a exportação da árvore atualizada com as últimas colunas ali, mostrando o tamanho da colisão e qual o número dela. Encerrando o tempo, a gente teve que pausar, mas a gente vai retornar aqui da parte de exportação, que é a exportação agora que a Jaqueline vai estar falando, que basicamente vai estar atualizando aquela planilha anterior, só que num novo arquivo, com as informações ali de colisão. Pode dar sequência, Jaqueline. Bem, essa primeira função aqui, que é exportar árvore para CSV, ela recebe a lista de árvores, né, e o nome do arquivo que será criado com os dados. Ela possui um ápice de memória que chama a função exportar árvore para CSV para todas as árvores da lista. Mais embaixo, temos a função exportar árvore para CSV, que ela serve para escrever os dados no arquivo CSV. Ela percorre a árvore inteira e exporta os nós dela. Temos também a função recursiva para exportar os dados tanto para a esquerda quanto para a direita do nó. Certo. E aqui, nessa de exportar, a gente tem o escrever dados no CSV, como ela falou, que é essa função aqui só para separar, para não deixar tudo sem separação. Agora eu vou mostrar aqui, já vou aproveitar e mostrar o arquivo que é gerado, que é essa planilha aqui que a gente tem. E a diferença dela para o arquivo original é a atualização das colunas finais aqui,
com o tempo de colisão, no caso aqui são de 60 minutos nessa linha aqui de aula, e essas outras de 30. Aqui a identificação do tipo de colisão. 1 a gente lembra que é professor, 2 é sala, e no caso de 3 que seriam colisão de sala e professor. Aí vale ressaltar que essa daí ela tá ordenada por dia, tá? No começo dela, não tá ordenada pelo ID. Isso. Voltando aqui para o código, eu acho interessante a gente colocar ele para rodar na nossa main aqui, e vocês verem o resultado dela por aqui também, que aqui ela está imprimindo só as colisões, separadas por dia. O sábado, quais são as colisões que ocorreram, a sexta, quinta, até a segunda aqui, que é o início. E aqui aquelas funções lá de verifica tipo e verifica T, que são essas aqui, professor parcial. É a impressão e informando o restante. E assim, nesse caso, para ficar um código mais simples para estar explicando, a gente tratou ela dessa forma. Mas se fosse uma colisão de horários com uma planilha maior, a gente tem um outro código que a gente vai estar disponibilizando, que o Bruno conseguiu fazer o tratamento, que é tratando ela balanceando a árvore, porque dessa forma a gente consegue ter uma árvore mais organizada. E é isso, pessoal. A gente agradece a atenção de todos que estiverem assistindo e finalizamos por aqui. Certinho, muito obrigado, pessoal. Espero que tenham entendido.